Bom dia, queridos alunos da Escola Carlos Altero Ortega, alunos do quarto ano, tudo bem? Saudade de vocês. Vou pedir que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí. Hoje nós vamos falar sobre frações. Hoje a nossa aula é de matemática, ok? E professor, esse negócio de fração é difícil. Não é difícil, pessoal. Basta você entender o conceito de fração desde o começo. Quando eu falo de fração, eu estou falando da operação da matemática chamada divisão, ok? Então a fração nada mais é do que o ato de dividir algo inteiro. Então, hoje a nossa aula é sobre frações, ok? Vamos falar um pouquinho sobre frações. Vamos primeiro entender o conceito de fração. Eu tenho aqui na minha mão o quê? Uma folha, um pedaço? Não, eu tenho uma folha inteira, ok? Então isso daqui é o inteiro, ok? Eu tenho uma fração aqui? Não, eu tenho o inteiro. Agora vamos pensar que eu vou dividir esta folha. Lembrando que fração eu estou falando sobre divisão. Vamos lá, eu vou dividir essa folha em duas partes. Vou lá fazer a minha divisão da folha. Prestem atenção no que eu fiz. Eu tinha então um inteiro, eu fiz uma divisão. O que eu tenho agora? Um meio e outro meio. Ou seja, eu tenho duas metades, ok? Se eu juntar as duas metades, eu tenho um inteiro, ok? Professor, presta atenção. Eu tinha um inteiro e dividi em quantas partes? Eu dividi em duas partes. Então, se eu mostrar apenas essa parte para vocês, eu tenho uma parte de duas. Opa! Como que é isso, professor? Você vai ter uma parte de duas. A outra parte está aqui, ó. Se eu estiver só com uma metade, eu tenho o chamado meio, ok? Agora vamos dizer que eu quero dividir de novo em partes iguais. Eu vou juntar as duas metades e vou dividir em partes iguais. Prestem atenção. Fração tem que ser dividida em partes iguais, ok? Não pode ser uma parte menor e outra maior. Olha que interessante. Quantas partes eu tenho agora? Eu tenho 4 partes. Se eu tiver com uma folhinha, eu tenho uma parte de 4 do inteiro. O inteiro foi dividido em 4 partes. Para ter o inteiro, eu preciso juntar as 4 partes, ok? Pessoal, esse é o conceito de fração. Então, só para a gente entender isso daqui, eu tenho uma parte de quanto? De 4. Eu fui dividir em 4 partes. Significa que eu tenho uma parte de 4 partes, ou seja, 1/4 da folha. Este pedacinho representa 1/4 do inteiro, ok? Vamos relembrar qual que é o inteiro? Vamos relembrar qual que é o inteiro. Lembra? Inicialmente, aqui ó, esse aqui era o inteiro, ok? E aí o professor fez uma divisão. Vamos relembrar. Então esse daqui era o inteiro. Aí o professor pegou e dividiu em duas partes. E quando eu dividi em duas partes, como é que se chama cada uma das partes que eu dividi? Alguém sabe dizer? Quem lembra? Metade não. Em fração nós falamos meio, ok? Então eu dividi duas partes. E aí, cada uma dessas duas partes que eu dividi se chama meio.
Olha lá. É o meio. Olha o outro meio. Ok? Olha lá. Quando você fala assim, vamos dividir meio a meio, você vai dividir em duas partes. Se eu juntar os dois meios, eu tenho um... O que eu tenho? Um inteiro. Aí nós resolvemos dividir mais ainda. E aí nós dividimos em 4 partes. E aí nós temos 1/4. Um quarto. Leia-se assim, 1/4 representa-se uma parte de 4 partes que foi dividida. E o meio, professor? Como é que eu represento o meio? A fração do meio. Eu tenho uma parte do que foi dividido em 2 partes. E aí, o inteiro. O inteiro significa que eu tenho uma folha inteira. Professor, se eu tiver uma folha e meia, como é que eu represento em forma de fração? 1 inteiro e meio. Olha lá. Professor, se eu tiver uma folha e 1/4, 1 inteiro e 1/4. Como que ficaria essa representação? Exatamente desta forma. 1 inteiro e 1/4. Se eu tivesse 1,5, 1 inteiro e meio, ok? Vamos entender um pouquinho como é que funciona cada nomenclatura dessa. Reparem esse cartaz aqui, ó. Eu tenho uma figura inteira aqui, ok? E eu dividi essa figura inteira, ó, inteiro, dividi em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Olha lá, ó. Eu dividi em 4 partes. As partes que eu dividi, eu vou chamar de denominador. E aí eu peguei uma parte, eu separei uma parte, ó. Essa parte que eu separei, eu vou chamar de... Quantas partes eu separei? Uma. Eu represento aqui com 1. Se fosse 2, aqui ia ser 2. Se fosse 3, aqui no lugar do 1 ia ser 3. Eu represento essa parte aqui, eu chamo de numerador. E como que eu leio essa fração? 1/4. 1/4. 1 é o numerador, 4 é o denominador. Ou seja, um pedaço de 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Assistam esse vídeo, assistam mais de uma vez, tá? E vamos mexer um pouquinho com as frações. Façam as atividades da folhinha, que foi para vocês hoje. Treinem frações em casa, ok? Então, só para lembrar para vocês, vamos observar esse cartaz aqui, eu vou mandar a foto para vocês. Olha lá. Essa branca aqui é o quê? Está separado em alguma coisa? Não. Então, é o inteiro. Esse azul eu separei em quantas partes? Em 2. Eu tenho cada parte, se chama o quê? Meio. Olha lá, ó. Viu que legal? Esse azul escuro eu separei em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou chamar cada parte? 1/4. Um pedaço de 4. Ok? Esse rosa eu separei em 3 partes. 1/3 é cada parte. Se eu juntar as 3, eu tenho inteiro. Olha lá. E assim sucessivamente. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo. Façam as atividades e postem as fotos pra gente, tá bom? Até logo.